nós hoje temos mais de 80 empresas que participam da associação. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 100 CVCs ativos. Então a gente diz que a gente tem mais da metade dos CVCs ativos já estão conosco dentro da associação. Sim. IA hoje, aliás, está me surpreendendo IA pela velocidade e grau de impacto, tá? Isso é impressionante. Tem muita pauta rica ali sendo debatida, discutida, muito caso real do que está acontecendo. Lógico que a gente resguarda ali, né, as informações, é um ambiente extremamente seguro. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje, inaugurando o programa ABCVC, é um programa novo aqui no nosso canal, um programa totalmente aqui da Associação Brasileira de Corporate Venture Capital. Então, uma alegria enorme estar começando esse programa, que vai trazer vários episódios aqui, vários executivos, empreendedores, profissionais do ecossistema, para falar de CVC no Brasil e no mundo, sendo muito tempestivo e atual aqui na pauta, endereçando bem as necessidades e demandas de mercado, os assuntos mais quentes do momento. Esse é o propósito do canal, tá? Ser um canal aqui de difusão e promoção do CVC no Brasil, com tempestividade, né, endereçando aí as necessidades de mercado. Como não poderia ser diferente, para inaugurar esse programa, nós trazemos aqui o fundador da BCVC, o Léo Monte, né, que vai contar um pouco aqui da associação, um pouco da sua trajetória profissional no episódio de hoje, o episódio inaugural, e vai também aí falar das tendências do CVC no Brasil e no mundo aqui para 2025, algo bem tempestivo aqui para todos nós. Então, primeiro, queria agradecer aqui ao Léo Monte pela presença, inaugurando aqui o programa. Obrigado por ter aceito o convite, Léo. Obrigado, Peter. É uma honra estar aqui podendo inaugurar, né, o primeiro podcast da associação em parceria com a Valetec. Momento importante no mercado, da nossa história como associação. E eu não tenho dúvida que vai ter muito assunto bacana aqui para a gente falar sobre alocação de capital de risco, né, das corporações, momento de mercado. E é isso aí, vamos dar o pontapé inicial. Maravilha, maravilha. Então, antes de falar um pouquinho de associação, Léo, conta aí um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Você foi head de CVC na Sinqia, depois, hoje é CEO de uma startup bastante quente, né? Bastante interessante. Então, puder contar um pouquinho da sua trajetória antes, a gente depois mergulha na associação. Excelente. Eu costumo brincar que eu já tive de todos os lados, né? Desde uma grande corporação, eu já passei ali pela Globo, então trabalhei há muitos anos na Globo, Globo.com. Fui cofundador de startup, ajudei a fazer fundraising, escalar startups. Voltei para o outro lado do balcão, né, como executivo, fiquei 6 anos à frente ali da área de inovação e do CVC da Sinqia. E ali foi onde, de fato, eu tive o primeiro contato com toda essa parte de gestão, estruturação, alocação de capital privado, né, em startups. Foram mais de 120 startups investidas, diretas e indiretas. E isso trouxe muito aprendizado, né, durante esse processo, e ali a gente enxergou de fato a oportunidade de construir algo que pudesse perpetuar essa questão do CVC, né, e apoiar outras empresas, que eu também precisei de muito apoio no início ali daquela jornada. Foi ali que surgiu a associação. Eu encerrei meu ciclo na Sinqia no final de 2024 e acabei voltando para o outro lado do balcão de novo, né? Assumi como CEO de vamos dizer que é uma startup, que já é uma empresa que já está bem super tracionada, vem se consolidando cada vez mais, que é a Cash, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Costumo dizer que é uma Sinqia pequenininha, mas que tem muito espaço para crescer. E a gente vem fazendo esse apoio, né? Liderando a associação, junto com mais de 80 corporações hoje, dos mais variados segmentos, que tem interesse, né, genuíno em difundir esse conhecimento sobre CVC e fazer com que o CVC seja uma ferramenta, não uma alternativa, mas uma ferramenta bem difundida, não só de alocação de capital privado, mas de fomento à inovação, né, e fazer com que as empresas cada vez mais elas avancem, acelerem as suas iniciativas de inovação, as suas áreas de conexão com startups através desse mecanismo tão importante. É fantástico, parabéns pela sua trajetória. E conta um pouquinho então como foi a fundação da BCVC, hoje já está no 2º ano, né? Conta um pouquinho dessa história da criação e aí desenvolvimento da associação. Perfeito, Peter. A associação ela surgiu no finalzinho de 2023, mas ela vem sendo maturada desde 2022. E o Big Bang, assim, que eu e um grupo de executivos nós tivemos, foi justamente porque a gente sentia que não existia uma entidade que representasse ou que pudesse fazer o fomento a essas iniciativas.
E eu, inclusive, estava passando por um processo de internacionalização do nosso programa e via muita dúvida. E, ao mesmo tempo que a gente também estava sendo muito acessado, né? Sendo questionado o que a gente tinha feito para dar certo ou o que a gente tinha feito que tinha dado errado durante a estruturação e o avanço do nosso programa. E aí isso surgiu, né, junto a esse grupo de executivos que lideravam operações de CVC ou de escritórios que apoiavam, consultorias que apoiavam essas unidades, de criar justamente esse organismo, essa entidade que fosse sem fins lucrativos, que fosse independente, né, que não tivesse nenhum enviesamento para que pudesse fazer esse suporte. Então é assim que a gente surgiu, né, foi esse insight, essa oportunidade, mas mais do que uma oportunidade de criar algo, ter algo relevante que entregasse, fizesse o give back mesmo e se retroalimentasse para que a gente pudesse ter uma entidade forte, uma entidade representativa e que de fato pudesse atrair o interesse das empresas que estão fazendo esse trabalho e que a gente pudesse instruir empresas, as corporações que querem e tem muita dúvida ainda em cima desse tema, porque estamos falando aqui de um tema relativamente novo aqui no Brasil e que agora cada vez mais vem ganhando força. Assim, até te parabenizo, né, pela criação, iniciativa. Realmente havia esse gap de mercado, né, de ecossistema, uma associação que realmente fosse focada aí nos interesses, nas necessidades desse público. Então, foi excelente. A Valitec, ela em 2024, a gente se associou também à associação formalmente. E é impressionante o crescimento rápido que ela teve, né, nesses pouco mais de 2 anos, hoje com mais de 80 associados. Exato, né? mais de 80. Muito bom, muito bom. Então, um convite a todos aí, né, que participam no ecossistema sobre o tema CVC, direto ou indiretamente, a se juntarem aqui à associação. Realmente está bem ativa, né, bem quente, bem pertinente, bastante dinâmica e realmente é uma grata contribuição essa contribuição aqui liderada pelo Léo ao ecossistema. Pegando o gancho aí, né, agora entrando aqui numa pauta mais de tendências, desafios, aproveitando aí esses temas quentes, né, de momento para o nosso mercado, vamos resgatar um pouquinho o contexto atual, né? Ao longo dos últimos anos que você vem trabalhando profissionalmente como CVC, desde assim, que é agora à frente da associação, quais são os principais desafios do momento, até antes de chegar nele, né? Como é que você vê a grande evolução que houve aí nesse período, né? Vamos pegar 5 anos para cá para facilitar, né? Os grandes fortalezas ou conquistas que houve do tema no Brasil. E aí pegar o gancho, quais são os grandes desafios para esse momento, para esse ano e para os anos à frente. E aí também como é que a associação vai atuar ou pode atuar junto com os associados para superar e crescer em cima desses desafios, né? Excelente questão, Peter. E é o que a gente vivencia dia após dia ali na associação. Talvez o maior entrave hoje, ou talvez o maior desafio seja a alta gestão das companhias, né? A alta liderança, entender de fato o benefício, né, de utilizar uma atividade ou uma ferramenta como o CVC para resolver problemas e desafios relacionados à inovação. Acho que talvez esteja aí a primeira grande oportunidade onde a BCVC tem atuado de forma contínua e muito efetiva dentro dos comitês, dentro das palestras, dentro da nossa forte atuação nesses últimos anos. Eu costumo dizer que às vezes a ferramenta é certa, só que ela estava sendo usada da maneira errada. Então existe e é um pouco cultural também aqui do nosso mercado, que é o curto-prazismo, né? Então se você quer resolver um problema de curto prazo utilizando talvez uma ferramenta como o CVC, talvez não seja a melhor ferramenta ou a melhor atividade, né? Existem outras ferramentas, outras atividades que você pode usar para poder responder essas perguntas de curto prazo. Eu diria que as respostas que o CVC traz e os resultados, eles são muito mais de médio e de longo prazo. E é lógico que você tem o de curto prazo também, só que os CEOs, quem está na cadeira, os C-levels, geralmente eles, dados os cenários macroeconômicos, os desafios do dia, a tendência é que eles olhem para o fim do mês, não para o fim do ano. E, de novo, eu não estou aqui fazendo um julgamento, né, mas sim fazendo uma análise de tudo que a gente tem escutado do mercado. Por outro lado, tem muita empresa que entende isso, muito CEO que entende isso, muito CIO que entende isso
e que de fato combina ferramentas, né? Combina as atividades dentro das suas estratégias de crescimento, de consolidação e de perenidade. A gente sabe que com o advento das novas tecnologias, dos novos modelos, cada vez mais o tempo ele é mais curto, as mudanças mais acentuadas, e você de fato precisa ter mecanismos que te tragam claridade sobre para onde aquele mercado está indo, para onde aquela tecnologia está indo. E na opinião da BCVC, né, e eu como representante, acredito que o CVC é uma das melhores formas para que você tenha contato com essas novas tecnologias e traga isso para dentro de casa, mesmo que seja fazendo aportes minoritários. Quando a gente vai agora para fazer um recorte, né, e traz uma aceleração que nós tivemos aí em relação à inteligência artificial, muda completamente a visão que as empresas tinham em relação aos seus próprios negócios. E até como a alta liderança deve pensar em torno dos seus próprios negócios, né? E aí aqui, fazendo uma provocação sadia, a inteligência artificial no primeiro momento ela estava sendo vista como busca de eficiência, né? Então como eu consigo automatizar tal processo, como eu consigo acelerar tal entrega. E existe um ângulo que pouca gente ainda está explorando, que é de fato, como que eu consigo crescer o meu negócio usando uma nova tecnologia dessa aplicada em cima de uma layer, em cima do meu próprio modelo atual. E eu vejo que o CVC é uma ferramenta excelente para você fazer esse tipo de atualização, né, semântica dentro de casa, né, para que você traga uma proximidade maior, possa testar e, no meu entendimento, com baixíssimo risco. Né? Então você acelera a entrada de uma nova tecnologia, você valida, testa, entende o resultado, entende os benefícios, e assim, aí sim, se for algo que você queira internalizar, construir, investir ou até comprar depois, você já fez a validação, vamos dizer assim, dessa forma. Como a associação ajuda, acho que justamente fomentando essas discussões, né? Trazendo para próximo dados que de fato mostram que o CVC vem crescendo no Brasil, vem amadurecendo. O Brasil, de longe, é um dos países onde o CVC mais cresceu nos últimos anos. Então, a gente escuta algumas notícias, né, de alguns CVCs ou algumas áreas de inovação sendo descontinuadas. Isso é padrão, isso acontece. Vai muito de encontro com a estratégia. E quando eu digo da alta gestão, né, o entendimento vai muito de encontro se a alta gestão de fato entende que a estratégia de inovação é um pilar importante para a continuidade daquele negócio. E acima de tudo, eu vejo que quando as empresas elas entendem isso e os líderes entendem isso, independente do cenário macroeconômico, independente de novas tecnologias, os programas continuam. Então, nós hoje temos mais de 80 empresas que participam da associação. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 100 CVCs ativos. Então a gente diz que a gente tem mais da metade dos CVCs ativos já estão conosco dentro da associação. E esse número ele não era, né, 100, não era 80 2 anos atrás. Então a gente teve uma aceleração. No Brasil os cheques ainda não são tão grandes, então isso mostra que também o CVC no Brasil ele é estratégico, mas ele caminha muito mais nessa linha que eu comentei, né, de você testar tecnologias, de você entender como que isso pode impactar positivamente esses negócios. Mas eu acredito muito, e olhando para a experiência das próprias corporações que passaram por esse processo, assim como eu passei na Sinqia, ao passo que você vai ganhando maturidade e confiança por parte da liderança da corporação, naturalmente os cheques maiores eles vão acontecendo, porque os desafios eles vão aumentando, né? E a necessidade por você acelerar um resultado, você trazer uma peça que encaixa melhor, que possa trazer um resultado mais significativo no curto prazo, isso exige que cheques maiores aconteçam, porque você vai investir em empresas mais maduras. Então eu vejo que a gente tem um caminho excelente, né, no médio prazo aqui em relação à atividade. A associação segue muito confiante e parte do sucesso da atividade também passa por tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que a Valetec vem fazendo, que é super importante. O Peter, né, uma grande referência, é um dos presidentes dos comitês, sabe o que faz, tem muito track record, foi um dos primeiros líderes aí a subir um CVC no Brasil. Então é esse tipo de coisa que a gente discute ali na associação, né? Gente que já passou, já tropeçou, já acertou, e que eu tenho certeza que vai formar essa base de lideranças que operam o CVC no Brasil e que tenham autoridade para poder defender os seus programas, que tenham capacidade de
entender como monta uma boa governança, como propõe a composição de uma boa governança corporativa de investimentos, como reportar os resultados captados através das sinergias. Então, notem que são muitos aspectos, muitas variáveis dentro de um programa desse, mas que precisam ser discutidos, bem fomentados, porque às vezes o erro não está na aprovação de um programa ou no entendimento da necessidade de um programa. Às vezes o tropeço está aqui na captura de sinergias ou em não acontecer aquilo que estava sendo mapeado e por isso que foi defendido na execução de um aporte. Excelente ponto, né? Eu acho que, sobretudo, né, esses 80 associados na associação, os números mudam dependendo da pesquisa, né? Mas em torno de 100, se fala, hoje várias pesquisas apontam para 100 CVCs no Brasil, né? É um número que tem que ser comemorado, né? Eu lembro em 2018, não tinha 5. Olá. Não tinham 5, né? E a gente, em menos de 8 anos, aí já tem o número 100 de CVCs. Então, primeiro a gente tem que comemorar isso. Acho que o CVC é exemplo do mundo, né? Estados Unidos, Europa, China, se consolidou com uma grande estratégia corporativa, extremamente complementar a P&D, M&A. Até o James Manson, no livro dele, ele comenta muito que as grandes corporações líderes de segmento já têm uma estratégia de alocação de recurso contínua. Parte vai para P&D, parte vai para CVC e parte para M&A. O percentual alocado varia de setor para setor, mas todas alocam nessas estratégias, né? Então, o CVC se consolidou, né, ao longo da última década, e aí, felizmente, no Brasil também, né, agora no Brasil, se consolidando também, como uma estratégia importante e complementar para fazer face às disrupções, transformações de mercado. Eu adorei o teu gancho também de IA, né? De IA, a IA hoje é o grande, a inteligência artificial é o grande tecnologia enabler, né? Capabilitadora de novos modelos de negócios, novas aplicações, não só ganho de produtividade ou eficiência, como você falou, mas todo novo mercado se abrindo aí para startups com novos aplicações. Hoje os agentes de IA, né? Exemplo dos apps, há 10 anos atrás, os apps, né, ali que você baixa na App Store da vida, né? Hoje você tem os agentes, né? Os agentes aí sendo criados e inovando, disruptando segmentos, até empresas de tecnologia sendo disruptadas, né? Com agentes bastante disruptivos, né? Então, até trazendo um número interessante, eu estava lendo hoje aquele relatório da CB Insight, que a cada trimestre traz dados de como está o CVC no mundo, né? No mundo, inclusive por regiões. E um dado que me chamou bastante atenção ali é que os 10 maiores investimentos CVC no primeiro trimestre aqui de 25, desses 10, 7 são em IA. Olá. 7 são em IA, né? Então, aí já é... E a gente traz aqui para um outro... Acho que vale a pena a gente fazer um podcast específico só para IA, tá? Mas a gente acompanha ao longo dos últimos 12 meses uma série de fundos corporativos e de VCs, inclusive no Brasil, né? Focados em IA. Então, IA realmente é a nova internet, ou, né, que foi lá 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás, ou até mais que blockchain, né? Um enabler, né, uma tecnologia capabilitadora que traz, com certeza, disrupção enorme e transformação enorme nos mercados, né? E eu não tenho dúvida que as empresas não estão preparadas para isso. Boa. As empresas não estão preparadas para lidar, seja o capability técnico, pessoas, entendimento do que fazer com essa tecnologia. É tudo muito recente, Peter. E aí eu vejo que como que você toma uma decisão de talvez fazer um M&A de uma empresa de IA se você ainda não tem esse entendimento, esse aculturamento dentro de casa, se você não sabe direito, né, o que fazer, como digerir isso. Qual a melhor forma de fazer isso? Através do CVC, através de inovação aberta, né, tendo contato com quem, né, com quem está construindo, com quem está fazendo esse novo modelo. Não tem outra forma. Né? Não existe... Fazer um M&A de uma empresa de IA pode fazer sentido, pode, desde que você saiba o que fazer com ela. E combinamos que não existem tantas empresas assim disponíveis para você comprar. Elas estão surgindo, elas estão nascendo, elas são startups. Então eu vejo que vai ter uma grande onda de surgimento de startups, a gente já, né, nota isso. Mas mais do que isso, né, as oportunidades tanto de investimento, de aí quem investe olhando por alocação financeira e considerando rentabilidade, alto potencial em torno disso, não é à toa que os fundos eles estão criando fundos direcionados para a inteligência artificial. Mas eu diria que as empresas, elas também, né, devem olhar para isso com muito carinho,
dentro dos seus programas de CVC ou construindo programas de CVC com a tese de IA, né? Porque não tem como você mais ficar de fora disso, porque vai acontecer rápido. E é um ótimo ponto também, M&A não vai acessar essas empresas, essas novas empresas de IA, por quê? Porque o fundador acabou de criar ela, ele pensa em vender daqui a 5, 7 anos, tem não um processo agora. de maturação, né? Exato. Então, o M&A não consegue entrar nessa arena. Já o CVC, sim, a natureza dele. Ele consegue lá fazer um investimento em participação, e, né, tendo já um pezinho nessa aposta de negócio portador de futuro, que é a empresa de IA. Né? E tem um outro aspecto que para mim é fundamental quando a gente fala de CVC, é muito mais do que o capital, muito mais do que a alocação de capital. E de longe eu estou aqui querendo rivalizar com o VC, né? Eu, inclusive, lá via assim, que fiz muito co-investimento, fiz alocação em 3 fundos e foi super importante para o nosso programa. Agora, o que eu quero trazer aqui é a importância de... Eu acabei de comentar, né? Que as empresas elas não estão preparadas ainda, elas não sabem como lidar com isso. E para a startup é a mesma coisa. Porque aquela tecnologia ela não sabe como vai encaixar ainda, principalmente numa corporação, como ele distribui aquela tecnologia, como isso escala. E, né, o impacto disso, seja positivo, seja de crescimento, de eficiência. Qual a melhor maneira de você fazer isso? É junto com uma corporação. Então, eu tendo uma corporação onde eu posso testar isso, eu posso validar, eu posso entender melhor aquele mercado, o impacto da IA naquele mercado, para mim é matador. Sim. Você tem uma equação aí diferente, talvez, de que eu só investir capital aqui e esperar essa empresa, porque ela vai precisar disso. Né? A tecnologia por si só, ela é só tecnologia. Agora, como que eu crio um modelo que junto com alguma outra coisa, ou junto com algum outro modelo que já exista, através de layers aqui, ou de conexões, ou de agentes, eu consiga fazer com que uma empresa que tinha uma característica X e atuava de uma forma X, ela comece a atuar também de uma forma Y e ter uma escala muito maior, uma capacidade muito maior, porque é isso que a IA né, promete. Então isso é bacana, né? Porque mostra a arena, né, nesse jogo estratégico das corporações, né? A arena do CVC. O CVC é a ferramenta, é a abordagem adequada para você experimentar. Ela é de inovação aberta, mas experimentar de forma segregada da corporação, de forma séptica, né? Sem contaminar ou atrapalhar a corporação ou o core dela, mas experimentar, né? Fazendo apostas, avaliando várias startups que estão ali surgindo na fronteira da disrupção, né? Você vê ali a disrupção acontecendo em tempo real, avalia várias startups e aí faz investimento e aposta naquelas mais promissoras que tem sinergia com a tua corporação, né? Esse é um ponto bacana que você fez, né? Para que haja um processo de aprendizado e aposta antecipada em negócio portador de futuro, né? É uma lógica de opção real que a gente chama. Mas aí tem um ponto importante que você fez, Léo, como pano de fundo, que explica também o grande crescimento que teve no mundo, principalmente a partir de 2010, o crescimento gigantesco que teve em CVC no mundo. Vamos resgatar um pouquinho alguns dados, eu estava olhando hoje também. Pra você ter ideia, em 2010, o capital alocado de CVC por ano no mundo era 50 bilhões de dólares no mundo, tá? Esse número cresceu até para 2021, ele aumentou em 10 vezes. Em 2021 e 2022, o capital, novos fundos, fundraising novo de CVCs já eram 500 bilhões de dólares por ano, tá? E no Brasil isso vem um pouco mais tarde, a gente viveu esse boom principalmente aqui no início dessa década, de 2020 e 21 para frente, quando eu falei que em 18, né, só tinham 5, hoje já são mais de 100. Então esse boom chega tarde, um pouco mais tarde aqui no Brasil, mas a gente teve esse boom também. E aí, por isso que é o ponto bacana que você fez, usando o IA como tema atual. Mas, na verdade, como IA, a gente teve blockchain, a gente teve os apps, né, com toda a consolidação do processo de convergência digital, criou a revolução dos apps ali, já indo mais para trás. Depois você teve IoT. A todo momento tem uma tecnologia disruptiva ou disruptora, ou enabler, capabilitadora de disrupção, que viabiliza toda uma transformação de segmento de mercado, de novos negócios, e aí demanda a estratégia de resposta. Né? Quando tem um IA da vida, como o blockchain há 5 anos atrás, né, você não tem como lidar com essa transformação acelerada, disrupção acelerada que está acontecendo no mercado, causada ou gerada pelo empreendedorismo ali, materializado no crescimento das startups e scale-ups, né? Você não tem como abordar isso via M&A. Você não pode fazer isso via P&D, porque é uma abordagem que a gente está falando aqui de inovação aberta e não interna, né?
Interna você tem orçamento limitado de P&D, na aberta você tem o mercado transformando. É aí que entra a necessidade do CVC e explica o crescimento gigantesco que ele teve no mundo e até no Brasil de 15 anos para cá, né? É uma ferramenta apropriada para lidar com essa situação, né? E é por isso que as grandes corporações alocam parte do budget para parte P&D, parte M&A e parte para CVC. Aí depende do segmento e quanto esse segmento está sendo disruptado. E agora, quem é muito afetado por IA, com certeza está alocando nesse momento mais recurso para IA via CVC. Não tenho a menor dúvida, né? Então, eu acho bacana esse ponto usando o IA como exemplo, porque também nos ajuda a olhar um pouco para frente, né? O Brasil, a gente, claro, agora está vendo um momento de alta taxa de juros. O Brasil é a segunda maior taxa de juro real do mundo, se eu não me falha a memória hoje, né? Enquanto a gente grava esse podcast. E certamente isso afeta a caixa das corporações, né? O serviço de dívida, amortização, juros, né? Penaliza muito o caixa das corporações. E é claro, elas vão ter menos apetite e menos condições de alocar nas suas estratégias, né? Recursos, né? Inclusive CVC, não só, né? Mas isso acaba penalizando outras estratégias também. Mas eu tive a oportunidade de viver vários ciclos de juros altos, né? Eu fundei a Valitec em 2006, tá? O primeiro fundo que a gente tentou fazer foi de capital semente. Nessa época, a Selic era 19% ao ano, 19,5% ao ano, né? Era quase impossível captar recurso. Então, esses ciclos de juros altos e baixos, eles vão, né, em função ali da política monetária de controle da inflação, mas tão logo os juros começam a cair para níveis mais razoáveis, a alocação de recurso para CVC e outras estratégias complementares, ela naturalmente é retomada, porque é uma necessidade estratégica das corporações se posicionarem de forma competitiva, né? Então acho que foi bacana, né? Aproveitei para contextualizar um pouquinho aí o porquê desse boom e também nos relembrar aqui, né? Nesse momento a gente precisa comemorar esse número 100, sem dúvida. Golaço, né? A consolidação dessa estratégia, no ecossistema, o CVC hoje é representativo no Brasil, inclusive. Né? E pontuar que, assim, apesar de taxa de juro, isso acontece, é parte do processo, é parte do ciclo. E aí um ponto importante que eu tenho comentado muito, né? E vou retomar aqui aproveitando o gancho. Tecnologias como IA, que surgiram agora, e essas blockchain, IoT e várias outras que surgiram nos últimos 15 anos, elas só vão surgir com mais intensidade e maior velocidade, né? Como a gente está assistindo IA hoje. Aliás, está me surpreendendo IA pela velocidade e grau de impacto, tá? Isso é impressionante. Mas esse tipo de tecnologia, a gente acompanha já há muitos anos, eles surgem a cada 2, 3 anos, tem uma grande assim, né? E o tempo está se encurtando, elas estão surgindo com mais frequência. Então, essa exponencialização da disrupção, que é uma tendência clara que a gente observa nos últimos 10 anos, ela só está se intensificando. Se a gente pegar isso estatisticamente, só dá para fazer uma curva, né? Só está se exponencializando. E só contribuindo com esse teu ponto, Peter, talvez há 3, 4 anos atrás, a gente já escutava falar um pouquinho de IA, né? De machine learning, de auto machine learning, que vinha, era uma promessa ali, né? Mas tinha talvez alguns entraves ali, talvez a tecnologia ainda não estava tão bem preparada, tão democrática, vamos dizer assim. Hoje está. Essa tecnologia que está hoje democrática, que hoje faz campanhas publicitárias inteiras com prompt, de forma realista, e que parece que foi um estúdio de Hollywood que gravou. Você não precisa abrir uma câmera para fazer isso aí, você não precisa abrir uma câmera para fazer um shot fotográfico, ela faz sozinha. Cruzado com outras tecnologias que estão avançando, então quantum computing, que é uma corrida lá no Vale do Silício para ver quem consegue fazer o melhor processador, o mais rápido, e que consegue processar mais as informações e os dados para dar o output mais assertivo e com maior qualidade de uma IA, seja para fazer uma música, seja para fazer um vídeo, seja para responder uma simples pergunta que você está fazendo via prompt. Cara, isso muda o jogo completamente. Então, é possível, e aqui eu não quero ser o mensageiro da agonia de longe, mas assim, eu estou premeditando algo que com certeza deve acontecer. Então, você vai ver alguns setores sendo profissionais, de fato, sendo
dispensáveis, porque você tem a tecnologia resolvendo alguns problemas que hoje você precisa de 5, 6 pessoas para poder, e um alto investimento para conseguir realizar, e com uma tecnologia dessa você consegue resolver. E eu não sei o quanto as empresas brasileiras elas também estão tão atentas a isso. Acho que aqui vale eu estou falando de uma tecnologia específica, porque a gente está falando de IA aqui, mas tem outras tecnologias que com certeza estão evoluindo muito. O ponto acho que o grande ponto crise econômica sempre acontece, guerra sempre acontece, mudança tecnológica sempre acontece. Então, para o executivo que sabe disso, se ele quer deixar um legado dentro daquela corporação que ele passa, seja uma empresa de dono, seja uma empresa de um executivo profissional que está ali naquela cadeira, para mim uma estratégia de inovação ela é indispensável. O cara tem que ter isso embarcado. Mesmo que ele não faça alocação de capital. Mesmo que ele tenha uma estratégia, se for o caso, de inovação aberta, ou de venture client, que ele traga ali a startup para consumir ali como um parceiro. Mas ele não pode ficar averso às mudanças. Eu acho que o recado é esse aqui. Não quer alocar capital porque o caixa está curto, ou está com dificuldade. Tudo certo. Agora, não deixa de olhar para o novo. Sim. Né? Porque antigamente talvez fosse até um pouco mais permissivo você ignorar um pouco o que estava acontecendo, ou ser alheio ao que estava acontecendo. Talvez porque o teu competidor tivesse, sei lá, na China, tivesse em outros países, ou a tua patente é tão robusta que dificilmente alguém vai conseguir construir algo tão melhor igual. Agora não, né? Agora o concorrente está do outro lado do mundo fazendo algo mais barato, com muito mais velocidade e consegue entregar muito mais valor, de fato, daquilo que você já está entregando hoje. Então, acho que o questionamento para a alta gestão, né? Acho que a pergunta que a alta gestão tem que se fazer é isso: será que a gente está preparado para daqui 1, 2 anos? Não sei. Acho que eu concordo contigo. Acho que não estamos preparados como deveríamos, né? Ou poderíamos estar, né? Porque o desafio de disrupção é gigantesco. E aí traz esse entendimento, né? De que nesse contexto e dinâmica de mercado, o meu entendimento é que o CVC só vai se intensificar, porque a necessidade dele só está sendo ampliada, né? Sem dúvida. Então ele só vai... Esses números que a gente viu lá de 2010 no mundo, 50 bi alocado por ano de dólar, chegando a 10 vezes mais em 2021, ele só deve se intensificar, só deve ser ampliado. Tá? Até o James Manson, fundador da GCV, né, Global Corporate Venture, ele acha que esse número vai chegar a 1 trilhão. Eu não duvido, Peter. Sabe por que eu não duvido? Porque você tem... Acho que não falta recurso para coisa boa. O que não tem mais, na minha opinião, quando você tem uma crise econômica, é recurso demais para coisa mediana ou para coisa ruim. Então, da mesma forma que os fundos eles precisaram se readequar e subir um pouco mais a régua, mas eles não estão deixando de fazer alocação. Inclusive tem fundo sendo, né, fundo novo, aí, fundo focado em IA, etc., olhando para essas oportunidades, que são, para o fundo é uma grande oportunidade, né, de rentabilidade. O CVC é a mesma coisa, né? Então a gente vê, pouco se noticia as coisas boas, né? Muito se noticia as coisas que não deram tão certo assim, ou que a estratégia não foi tão adequada ao momento daquela corporação, né? Então tem 2 casos aqui recentes de notícias que saíram de CVCs que foram descontinuados. Mas não é que o CVC foi descontinuado, é que a empresa estava numa iminência ali de fazer um movimento de aquisição, venda, de venda, e que não pode incluir risco na equação. Não pode ter saída de caixa, não pode ter... Então a empresa está sendo preparada para ser vendida, né? Então ela obviamente não vai apostar em negócios de futuro, né? Ela está ali... Preocupado com hoje, reduzindo despesa, melhorando EBITDA, melhorando margem, cortando tudo que é despesa e investimento de longo prazo. É natural, né, que atividades de longo prazo sejam retraídas numa corporação que está sendo preparada para ser vendida. Isso é um bom ponto. E você tem várias corporações grandes, gigantes, acelerando seus programas de investimento. Lá a gente tem bancos que os caras estão ampliando, o banco grande está ampliando o programa, investe já com fundo, investe de forma direta. Você tem siderúrgica também, que é um desafio, né? Para a siderúrgica aqui tem uma série de desafios ali de inovação, de materiais, avançando fortemente em seus programas de inovação, seja relacionamento com startups, investimento, inovação P&D. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, só vai avançar rápido.
A associação está aqui, a Valetec também está aqui para poder fazer esse suporte, a gente está junto nessa. E o caminho, eu vejo que é um caminho bacana. A gente vê as corporações, a iniciativa privada, na minha opinião, tem uma responsabilidade grande sobre os avanços tecnológicos de um país. Não é só o encargo do governo fazer isso. Sim. Eu vejo que é uma grande triangulação. Então, se a gente conseguir ter os incentivos certos para as oportunidades corretas, para as tecnologias corretas, a gente vai ter grandes avanços aqui dentro do nosso cenário. Fantástico. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa pauta, né, do programa, a BCVC, que é esse papel da associação ser a referência, né, o hub ali, a luz guia, né, de trazendo insights e visão e luz para frente nesse ecossistema, né? Então, assim, é claro para a gente que está na associação, né, e trabalha no meio, que o CVC só vai se ampliar, só vai se fortalecer, porque a necessidade dele só está sendo exponencializada, né? E aí o papel importantíssimo da associação trazer também educação, capacitação, que é a primeira pegada aí dos primeiros anos, né? Muito forte em educação, difusão, capacitação. Então, é extremamente pertinente isso aí. Então, tem tudo a ver com o contexto que nós vivemos nesse momento. Bacana. Parabéns mais uma vez, né, pela iniciativa. E realmente a associação tem muito a contribuir nesse momento, né? Tem muito a contribuir nesse momento. Tem muita pauta rica ali sendo debatida, discutida, muito caso real do que está acontecendo. Lógico que a gente resguarda ali, né, as informações, é um ambiente extremamente seguro, onde as pessoas estão ali participando, elas têm o acesso, mas é um acesso restrito ali às informações. Então tem coisa sensível ali, que é discutir e tal, cases, mas que são importantes para que a gente consiga trazer as boas práticas à tona, fazer com que a liderança entenda a importância de alguns pontos que são sensíveis dentro de uma estruturação ou dentro de um acompanhamento ali do programa. E a riqueza se dá ali, de fato, a diversidade, né? Então nós temos, dentro dessas corporações, tem de tudo. Então tem banco, tem siderúrgica, tem empresa do varejo, tem empresa de mobilidade, tem fundo de investimento que participa, tem escritório de advocacia, tem os fomentadores, as consultorias. Então é um ambiente extremamente rico ali, de grande troca, e que eu costumo dizer que cada uma das incursões ali que eu participo são verdadeiros masters class, MBAs ali, que você... Todo dia a gente aprende um pouco, e eu acho que essa é a riqueza, né, de ter tanta empresa bacana junto com a gente. E bem diverso, né? Bem complementar em termos de ecossistema, você comentou, né? De escritório de advocacia, fundo, corporação. Muito bom, excelente. A diversidade traz riqueza. Essa é a essência da associação, né? A associação não é o Léo, a associação não é o Peter, a associação é justamente esse conjunto que a gente conseguiu montar de pessoas que genuinamente têm interesse em fazer com que essa atividade entenda a importância disso, né? E que ela seja perene dentro das corporações. Hoje não tem nenhum MBA de CVC, né? Não tem um curso. Talvez até existam alguns cursos, mas talvez fique até deixa aqui para a gente pensar alguma coisa, né, para a BCVC. Mas o que eu vejo hoje é uma gama grande de profissionais e de corporações, né? Porque extrapola o profissional, é a entidade que está preocupada em ter os seus profissionais ali participando de forma genuína. Muito bom, Léo, muito bom. Tá aí, bacana esse primeiro bate-papo aqui do primeiro episódio, né, do programa BCVC. Tá bem, eu saí entusiasmado, assim, sabe? Foi bacana essa reflexão aqui, auto-reflexão junto com esse bate-papo contigo. Eu saí bastante entusiasmado aqui. Realmente tem muito espaço para o CVC no Brasil, no contexto atual, e também essas são as perspectivas, acho que são extremamente otimistas nesse sentido de atividade profissional. E fantástico também ver a grande oportunidade que tem aí, a importância da associação catalisando e apoiando esse movimento e fortalecendo ele na direção correta, né? E de melhor eficácia, melhor eficiência, melhor resultado, retroalimentando essa iniciativa. Então, até aproveitando aqui, eu queria que você fizesse alguns comentários finais, né, aqui nesse primeiro episódio. Lembrando que é o primeiro episódio, então todos vocês aqui que estão gostando do programa e são profissionais do segmento, aproveitem para lembrar, né, de deixar o seu like nesse programa, ativar o sininho para você já receber aí os próximos episódios, tá? Nós temos pensado aqui uma agenda bastante bacana, trazer heads de CVC, investidas por CVC, vai ser uma pauta e um programa muito, muito bacana aqui, bem atual, bem tempestivo, como a gente comentou na abertura, tá? Então, passar aqui a palavra para o Léo, para ele fazer uns comentários finais, deixar o seu recado aqui como presidente da associação. Obrigado, Peter. Obrigado, Valetec. Foi uma honra, é uma honra poder inaugurar esse podcast. Já era um desejo que nós tínhamos já há um ano atrás, acho que agora a gente está
colocando de pé. Então eu quero agradecer bastante aqui, agradecer o pessoal daqui do estúdio. E dizer que a associação ela tá aberta, né? A associação somos nós, as empresas que participam, e o desafio é grande, mas a gente sabe que é possível acelerar esse processo de transformação, de utilização cada vez mais dessa atividade como core dentro das iniciativas das corporações, e fazer o convite, né? Fazer o convite para a turma, para quem estiver nos assistindo aqui, ativar o sininho, né? Seguir aqui o canal, porque como o Peter comentou, a nossa ideia aqui é trazer renomes, pessoas renomadas, profissionais de alto escalão, da alta gestão das companhias, para que elas possam trazer um pouco também os seus desafios aqui, contar suas histórias, contar como eles estão fazendo o CVC, né? E o que eles esperam para o futuro das suas empresas e dos seus programas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. A associação está de portas abertas. De novo, é só entrar lá no abcvc.com.br, que é o nosso site. Ali tem todas as informações das nossas atividades, do que a associação vem desbravando. E eu também estou disponível, se alguém quiser entrar em contato diretamente ali através do LinkedIn, né, o Léo Monte. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, tá? Nós também estamos muito honrados, é uma iniciativa conjunta, né? E é uma alegria enorme apoiar a associação também dessa forma. Obrigado. Obrigado, Peter. Valeu. Valeu.